Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao 5º Meeting HTM Eletrônica Tecnologia de Resultado. A próxima palestra se intitula 10 mecanismos de redução da gordura por meio de associações fototerapêuticas e microagulhamento. O breve currículo do palestrante: educador, pós-graduado em docência do ensino superior, osteopata, formado pela Escola de Osteopatia de Madrid, membro representante da Federação Mundial de Massoterapia, World Massage Federation, docente em cursos de estética e massoterapia e diretor do Instituto Rico Porto desde 2007. Agora, para receber o palestrante, eu queria uma salva de palmas em ritmo dançante. A gente sabe que ele gosta de dançar e nada como um ritmo para ele. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Achei meio fraco. Boa tarde, pessoal. Ah, legal, agora melhorou. Legal, muito bom estar aqui, um grande prazer, agradecer já de antemão à HTM pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento com vocês, minhas colegas de profissão. Eu sou esteticista e cosmetólogo, assim como vocês, estou muito feliz com a nossa regulamentação e vamos em frente agora os próximos passos, não é verdade? E hoje eu vim aqui compartilhar um pouco com vocês sobre a ideia do corporal, né? Dos tratamentos corporais, gordura localizada, que é um dos meus fortes, é um dos temas que eu gosto de estudar, que eu gosto de praticar, gosto de desenvolver trabalhos também, que é a estética corporal. Não que eu não goste da estética facial, mas a estética corporal me encanta, até porque eu sou massoterapeuta desde 2002, então comecei com 16 anos nessa área, tenho uma grande paixão pela ideia da massagem, do toque, mas com o tempo eu fui aprendendo algumas questões relativas a essa massagem, principalmente as massagens estéticas. E hoje eu quero compartilhar um pouco disso com vocês, um aprofundamento na ideia das técnicas manuais relacionadas aos procedimentos estéticos. Então, sou massoterapeuta, só repetindo aqui, né? Massoterapeuta, esteticista e cosmetólogo, bacharel em educação, pós-graduado em docência e ensino superior, diretor do Instituto Rico Porto. Desconstruindo alguns equívocos. Já começo logo polemizando, né? O pessoal fala, rico do céu, você polemiza. Mas, na verdade, a polêmica é bom para movimentar, né, pessoal? Movimentar o seu pensamento, o seu raciocínio, o seu senso crítico, e tudo isso faz parte de um profissional completo. Aquele que não engole todas as verdades paralelas que recebe, mas aquele que analisa as informações, e inclusive essas informações são importantes de serem analisadas, não é só porque o Rico Porto está falando, né? Quem sou eu? Então, analise também, tenho trazido embasamentos para vocês, e inclusive os estudos científicos relativos a essa apresentação. Da outra vez eu vi que algumas pessoas no YouTube ali perguntaram, mas o estudo, cadê? Já digo de antemão que eu vou deixar na minha página, pinado lá, marcado, para vocês baixarem os estudos científicos relativos a essa apresentação, tá bom? Para a gente compartilhar bem o conhecimento. Beleza, então vamos lá, desconstruindo alguns equívocos. A ideia aqui, pessoal, é que a gente sempre observe isso aqui desde a 5ª série e vê essa lâmina de tecido, né? A pele aqui, epiderme, derme, isso aqui é gordura, né? Gordura. Uma camada de gordura. Ou quando você chega lá na churrascaria, você pede, me dá essa picanha aqui com uma camadinha de tecido adiposo, garçom. Você fala isso, só se for muito nerd, né? Não, você pede o quê? Com uma capinha de gordura. Então foi introjetado na nossa mente e por muito tempo a gente pensou que isso aqui é gordura. A gente associou essa imagem à gordura. E aí a gente acaba falando que o adipócito é uma célula de gordura. Mas a célula de gordura. Será que existe uma célula de gordura? O adipócito é uma célula de gordura? Não. O adipócito é uma célula.
especializada que acumula gordura no seu interior, mas é uma célula comum. Tem núcleo, tem membrana e tem uma função de acumular gordura no seu interior, mas não é feito de gordura, ok? Então já o primeiro ponto é esse. Essa é a camada de gordura, pessoal? Não, isso é o tecido adiposo. É o tecido adiposo que é um aglomerado de células adiposas, justapostas, arraigadas por fibras colágenas elásticas no local onde elas estão, e elas vão permanecer ali. Talvez mais cheias, talvez mais vazias, gerando a diferença entre volumes corporais, mas estarão ali. E aí, desconstruindo equívocos, a gente vai entender exatamente o que é gordura, afinal de contas. Já que não é gordura, então o que é gordura? A gordura é uma composição química. São moléculas unidas aqui, ó, por uma ligação química. Eu tenho um glicerol e 3 ácidos graxos. Triglicéride, triacilglicéride, triglicerol, como você queira chamar. E eu tenho essa ligação feita por uma composição química também. E quando eu falo lipólise, o que é lipólise, pessoal? É a quebra de... Eu ouvi gente falando quebra de célula de gordura. Já vou puxar a orelha. É a quebra da gordura, certo? Mas tendo em vista que a gordura é uma composição química, que quebra seria essa? Seria a quebra de ligações químicas que unem o glicerol ao ácido graxo. E a partir da quebra, existe a liberação, porque aqui dentro desse adipócito não fica ácido graxo livre e glicerol livre, só fica uma composição de triglicéride. E a partir desse momento que é quebrado, é lançado fora para a corrente sanguínea. Aí vai ser eliminado pelas fezes, né, pessoal? Não. Pela urina? Não. Suor? Não. Respiração? Não. E vai para onde? Vai para a corrente sanguínea. E se não for gasto? Volta para o mesmo lugar. Então a ideia aqui é que eu preciso diferenciar, para eu ter uma noção e uma ideia das minhas estratégias de tratamentos mais eficazes, eu tenho essa noção aqui do que é gordura, o que é o adipócito e o que é o tecido adiposo. Então, a gordura, triglicéride, triglicerídeo, ácido graxo e 3 ácidos graxos e um glicerol. Aqui dentro dessa membrana do adipócito eu tenho gordura, que é um acúmulo de gordura, é um armazém de gordura. E aqui eu tenho o tecido adiposo, que não é gordura, é um tecido, ok? E aí, pessoal, massagem e gordura, agora que vem a polêmica. E aí, eu fico lá lá desde 2002, que eu aprendi o quê? Você vai se dar bem na massagem, porque você é forte. Você vai conseguir quebrar toda essa gordura. Eu vou fazer essa massagem para quebrar a gordura. Eu vou fazer essa massagem para emulsionar, para mobilizar, para derreter, para emulsificar, para amolecer, para desorganizar, para movimentar. Nada disso você é capaz de fazer com as suas mãos. Você tem 0 de ação direta sobre gordura e 0 de ação direta sobre tecido adiposo por meio das tuas mãos. Como assim, Rico? O que você está falando? Quando eu faço uma massagem, profissionais, eu estou trabalhando a massagem aqui, na pele, certo? Antes dessa força que eu estou aplicando sobre a pele, seja com a mão, com uma madeira, com um rolo de macarrão, desentupidor de pia, eu estou aplicando essa força na pele, epiderme e derme. A epiderme é muito fininha, pouco espessa, não podemos considerar uma impedância mecânica, mas a derme já é uma impedância mecânica um pouco mais considerável. Mas, mesmo se eu estivesse aplicando a força total dessa massagem no tecido adiposo, de nada adiantaria, sabe por quê? Porque esse tecido foi feito para amortecer impactos e para absorver choques. Pode apertar, pode amassar, pode torcer à vontade, porque a gordura está guardadinha dentro do adipócito. E não vai sofrer com atuação mecânica. Sabe o que é lipólise? Uma ação química ou bioquímica, promovida pela lipase, hormônio sensível no meu organismo, ou por meio de princípios ativos lipolíticos, quando eu vou fazer uma ação química. Então, profissionais, meu Deus, Rico, todo esse tempo que eu fiquei apertando a maçã não estava adiantando de nada ali na gordura? Não. Mas
eu sou contra essa afirmação, porque quando eu faço a massagem modela, a cintura muda, o formato muda. Muita atenção. Redução de gordura não é igual a redução de medidas, e redução de medidas não é igual a redução de gordura. Todas as vezes que houver redução de gordura, haverá redução de medidas, mas nem todas as vezes que houver redução de medidas, haverá redução de gordura. Isso porque nós temos outras composições que não gordura, água, líquidos, que são facilmente modelados ou movimentados. Esse sim, evapora, perde líquido, perde peso na balança. Isso não é emagrecimento, não necessariamente. Eu posso perder vários centímetros, eu posso perder até quilos. Mas se eu não fizer uma bioimpedância para descobrir de onde vem esse peso, eu tenho um peso total absoluto. Eu não tenho um peso discriminado. Então eu posso ter modelagem corpórea em uma sessão, por meio de redução de líquidos ou reorganização dos mesmos. Então, olha, profissionais, é um tecido compactado. Pensando nessa ideia de tecido compactado, eu também penso na coisa de, eu vou modelar esse glúteo aqui. Vou fazer bastante massagem para cima, para o lado, redondinho aqui, parecendo um volante, que aí eu deixo redondinho, como se fosse uma massinha de modelar. Profissional. Você não tem ação sobre tecido adiposo. Você não tem ação sobre gordura com a tua mão. Não direta. Mas e a circulação? Mas circulação promove lipólise? Esse tecido é compactado, ele está arraigado no lugar onde está. O máximo que você consegue fazer é diminuir o volume de gordura dentro dos adipócitos, por meio de ações que não só por meio da sua mão, mas associações com dermocosméticos e eletroterapia, por exemplo. E aí, pessoal, além disso, esse tecido adiposo é um órgão endócrino, que secreta substâncias importantíssimas ao nosso organismo. Daí que vem a nossa preocupação quando a galera está matando um monte de tecido adiposo por aí. Seja de frio, de choque, de qualquer coisa que seja. Indiscriminadamente. Sem pensar nas consequências disso a médio e longo prazo, trabalhando somente pela estética e não pela saúde. Só uma observaçãozinha. Não que eu seja contra esses procedimentos, ok? Perfeito. E aí, eu tenho esse tecido ainda, ele é entremeado por sistema nervoso, entremeado por vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Se eu considerar que eu estou movimentando o tecido adiposo da coxa para o glúteo, vou fazer uma movimentação para deixar esse glúteo mais redondinho, tirar essa gordura aqui do culote e jogar para o glúteo. Imagina! Olha como isso soa ridículo agora, desculpa a expressão. Como soa ruim agora para a gente falar que a massagem modela a gordura. A gordura é uma composição química, pessoal. Mas modela tecido adiposo. Em associação, pode diminuir medidas em locais específicos ou o volume de gordura em locais específicos. Em associação. A mão por si só é perda de tempo. 10 mecanismos para a redução de gordura, já que nós sabemos que a nossa mão é ineficaz no processo de lipólise. Ela não é um fim para a redução de gordura, mas ela é um meio. Ela é um meio, porque por meio da massagem eu posso acelerar a circulação sanguínea, melhorar a oxigenação tecidual, o aumento do metabolismo local, o aumento da permeabilidade de princípios ativos lipolíticos. A tua mão não é lipolítica, os princípios ativos são. Ok? Se tiver uma mão lipolítica, eu contrato, porque eu paro de comprar produto. Certo? Te contrato. 10 mecanismos, muito além da lipólise. Por que eu estou falando muito além da lipólise? Porque hoje, pessoal, nós estamos na transição. Hoje eu falo na atualidade. De uma estética empírica para uma estética científica. De uma estética que era, passa a borra de café. Aplica essa massajona aqui de 50 minutos de 1 hora, bem forte, que a gordura vai sair pela urina. Pelas fezes, ou por aí vai, você vai urinar mais amarelinho. Depois tem que passar veja no vaso, porque ficou gorduroso ali. Do bambu que vai quebrar a gordura. Enfim, de vários procedimentos que eram empíricos. Mas funciona para mim. Isso é o que importa, eu não estou nem aí para a ciência. E hoje a gente está fazendo um caminho diferente, graças a Deus. Mas esse caminho não é teu carrasco. Se você não enxergar a ciência como algo distante de você, ela vai ser tua amiga. Às vezes a gente tem essa noção, né? Mas deixa essa coisa de ciência para os nerds. Para a doutora Tuane ali, ó. Doutora Tuane, que é pesquisadora, que tem vários artigos científicos aí publicados, né? Sobre corporal e tal.
Deixa para ela, deixa ela estudar. Eu sou mais de mão na massa. Mas você tem que entender que a ciência está aqui para te ajudar na prática, favorecendo a tua prática para que você trabalhe menos com melhores resultados. Isso não é bom? Trabalhar menos, com melhores resultados e ganhar mais, é isso que a ciência te proporciona, caso você a torne sua amiga e não se torne distante dela. E aí, quando eu falo da ciência, é que cada parte da ciência, como a bioquímica, a fisiologia, a anatomia, a histologia, e cada partezinha contribui para a nossa prática de alguma forma. E aqui eu trouxe algumas delas, são os mecanismos. E esses mecanismos estão associados à eletroterapia, à fisiologia, à histologia, à bioquímica, para ir muito além da lipólise. Há 10 anos eu trabalhava com nicotinato de metila e cafeína. Só. Era o que o produto tinha. Ia fazer o quê? Hoje eu tenho princípios ativos extremamente tecnológicos, que atuam no DNA da célula, que atuam em células tronco profissionais. Se o princípio ativo evoluiu, eu não posso ficar para trás. Eu preciso evoluir junto. Eu saio numa feira dessa, olho um aparelho com 250 tratamentos diferentes. Eu nem sabia que existia 250 disfunções. 250 tratamentos diferentes. Meu Deus, de onde saiu tanta disfunção? Então, profissionais, eu preciso estar sempre junto. Quem não faz poeira, come poeira. Muito além da lipólise, então. Eu pensava que lipólise era o suficiente, porque eu achava que eu quebrava a gordura e ela era eliminada, sei lá, por osmose, por Deus, por urina ou fezes. E eu acreditava nisso. Só que eu parei de acreditar nisso e fui buscar mais profundo. E quando eu fui buscar mais profundo, eu falei, meu Deus, só essa lipólise aqui não está adiantando de nada. Porque uma lipólise, ela libera a gordura na corrente sanguínea do indivíduo, e se ele não gastar? Volta para o mesmo lugar. Aí é o grande desafio do profissional. Imagina, você trabalha ralando ali, faz uma massagem com produtos, com aparelhos, libera a gordura e a criatura da tua cliente não gasta gordura. Te mato! Não é verdade? Então a gente começa a pensar em outras estratégias para eu sair da mão da minha cliente. Eu tenho outras estratégias que me permitem resultados além da vontade da minha cliente, além até do auxílio da minha cliente. Acredita? Vou mostrar para vocês. E aí, a pesquisa com LED âmbar. Uma pesquisa realizada na República da Coreia, não é República de Curitiba não, tá? Na República da Coreia, em 2016, avaliou os efeitos da radiação de luz visível. Essa piada vai ficar ultrapassada depois no YouTube. Só agora que serve. Os efeitos da radiação de luz visível, tá? Âmbar, de 410, 457, 505, 530, 590 e 660 nanômetros. Lembra que eu falei para vocês que essa pesquisa vai estar à disposição na página do Instituto Rico Porto, ok? Em adipócitos totalmente diferenciados, ou seja, adipócitos já maduros, tá? A emissão dessa luz âmbar. Os resultados foram medidos através da realização de análise de coloração com óleo vermelho, e o resultado é que a luz entre 590 e 660 nanômetros reduziu significativamente os lipídios em cerca de 45% em relação ao controle. Para quem faz estudos científicos, que já participou ou lê bastante, sabe que 45% é algo surreal dentro de um estudo. E a redução foi essa de 45% relativo aos controles. E aqui, obviamente, já trouxe o meu recurso, que é o Fluence da HTM, que está aqui do meu lado já, né? O Fluence HTM, que eu já utilizo com resultados. Logo eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa questão dos resultados que eu tenho obtido por meio da utilização do LED âmbar. Nossa, Rico, LED âmbar, tá aí, não sabia. Uma novidade. Estudo de 2016. Estudo de 10 anos na ciência é novo. De 2016 é o quê? Ultra. Então, estudo de 2016 que com certeza vai trazer tendência para o mercado, essa ideia da utilização do âmbar para a redução de gordura. Poxa, o âmbar era o irmão da mulata, né? O mulato. O que é o mulato? Ele não é preto, ele não é branco, ele não é nada, é um mulato. Aí o âmbar, o âmbar. O que é o âmbar? Para que o âmbar? Pronto, mais uma ação efetiva para o âmbar e agora vai bombar. Porque não só atuação em sistema linfático,
mas uma atuação em gordura localizada, aí, adipócitos já maduros, ok? Vamos lá, prosseguindo. A ideia, então, aqui é por meio do âmbar, eu tenho 4 mecanismos relacionados a ele. Esses mecanismos, tá? A lipólise por ativação da lipase hormônio sensível. A lipase hormônio sensível atua na degradação dos triglicérides, certo? Na hidrólise desses triglicerídeos. Então, a lipase hormônio sensível vai ser ativada por meio, tá, da luz âmbar, desse LED âmbar que a gente trouxe aqui da ideia do estudo. Um dos mecanismos relacionados à fototerapia. O segundo mecanismo, aí vem aquela ideia que eu falei para vocês, que é muito além da lipólise. Eu só pensava em lipólise, tanto nos ativos quanto nos aparelhos, lipólise, lipólise, lipólise. Cada um faz mais lipólise, mais potente. Só que só a lipólise não é o suficiente. Agora, já entendendo isso, eu preciso de novos recursos, e por isso os 45% de resultado em comparação ao controle. O bloqueio de perilipina 1. O que é esse perilipina 1? É uma proteína lipídica que vai atuar, pessoal, no bloqueio do esterol esterase. O que é o esterol esterase? O esterol esterase é uma enzima que promove a degradação dos ésteres do colesterol, ou seja, que também vão atuar na degradação dessas cadeias lipídicas, certo? Ou seja, quebra de triglicerídeos, separando ácidos graxos de glicerol, certo? E aí, quando eu tenho algo que bloqueia um efeito positivo na ideia do emagrecimento, eu preciso pensar na ideia de bloquear os bloqueadores. Quando você bloqueia a perilipina, você deixa com que o esterol esterase atue e haja a hidrólise de todos os esteróis de colesterol. Então, você dá continuidade no processo de quebra de ligações químicas do glicerol e do ácido graxo. É uma outra forma de promover essa quebra, não só por meio da lipólise, mas também por meio de outros mecanismos. E bloquear bloqueadores é importante. Tudo que você faz no teu organismo ou no organismo do indivíduo, existe uma resposta reversa. Você sabe disso. E para que você possa ter resultados efetivos, você precisa agir e bloquear reações. Do contrário, as reações vão falar mais alto do que as tuas ações e vão anular as tuas ações. Quer outro exemplo mais claro, mais clássico? O indivíduo que promove o microagulhamento para um monte de colágeno. Aí ele, estou produzindo um montão de colágeno. Tudo bem, você está produzindo um monte de colágeno, o teu organismo gera equilíbrio. Ele sempre vai degradar. Processo de oxidação, processo de glicação, natural killers, e tudo isso para manter a homeostase. Nosso organismo trabalha à base de homeostase, ele não quer saber de beleza, de estética. Se tem insulina, tem glucagon. Tem sistema nervoso simpático, tem sistema nervoso parasimpático. E tudo isso sempre um equilibrando o outro. Então, vou fazer lipólise, bloqueia a lipogênese. Senão a tua estratégia vai por água abaixo. Está vendo que é muito além da lipólise? Estímulo à fosforilação oxidativa. Transformação de ADP em ATP. E quando eu transformo ADP em ATP, ainda tem mais vantagens, que é a ATP, a adenosina, né? Não, a adenosina monofosfática cíclica é outra coisa, a MPC. A ATP, me ajuda, Tony Krupek. Obrigado. E aí, pessoal, a ATP gera energia para as células, tá? Inclusive para as mitocôndrias, na produção da própria beta-oxidação, que é esse processo de eliminação do ácido graxo. Quando eu tenho uma mitocôndria energizada, eu tenho a ideia, tá, de que ela vai trabalhar mais para transformar o ácido graxo em ATP. Continua esse processo de beta-oxidação. E quando eu tenho ATP, eu tenho mais energia também para os fibroblastos. Olha só, já estou pensando na produção de colágeno. E aí eu estou dando energia para todo o tecido. E de quebra, estou gerando o gasto calórico, o gasto de ácido graxo, ok? Perfeito. A redução na expressão de ácido graxo sintase.
esse ácido graxo sintásio faz? Ele é o que promove a ligação entre o ácido graxo, tá, e o glicerol. Lembra que quando eu faço a lipólise, eu libero ácido graxo que fica solto por aí pela corrente sanguínea? Se houver a recombinação dessas cadeias lipídicas, eu vou ter mais triglicerídeos, trigliceróis ou triglicérides, e vou ter mais acúmulo. Se eu bloqueio também, ou reduzo a expressão dessa molécula que une o glicerol e o ácido graxo, eu também estou combatendo a reestocagem, a lipogênese. E aqui eu citei só 4 mecanismos. Existem muitos mais. Então eu estou citando aqui alguns deles e resumindo para vocês. Mas, por exemplo, dentro da dinâmica do nosso tratamento que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, a gente tem pelo menos 30 mecanismos de supressão da gordura localizada. O microagulhamento na sua função drug delivery. Às vezes você viu lá nos 10 mecanismos e falou, microagulhamento? Como assim? Associar microagulhamento para o emagrecimento? É possível? É possível, por meio da função drug delivery, a entrega de princípios ativos, que acontece da seguinte forma. O microagulhamento possibilita a criação de canais que permitem a permeação de ativos até as camadas mais profundas da pele, potencializando a efetividade de ações destes, abrindo um leque de opções para os tratamentos estéticos. Pessoal, aqui tem uma imagem bem interessante, que é o seguinte: a perfuração da pele por meio de 1 milímetro de agulha de 0,2. Quem trabalha com microagulhamento? Ah, que bom, bastante gente já. Uma dúvida muito clássica é o seguinte: poxa, mas se eu tenho um ativo que precisa atuar na gordura, então preciso de uma agulha que perfure até a gordura. Acreditem, as pessoas perguntam isso. Mas não é necessário. E aqui eu mostro para vocês, por A mais B, isso. Esse teste aqui foi feito com 1 milímetro de agulha de 0,2. É menos que 0,25, que é menos que meio milímetro. É o menor dos milímetros. Quem já viu a agulha de 0,2? É uma agulhinha sem vergonha. Você olha assim e fala, será que isso aqui perfura a pele? E aqui eu tenho uma imagem aumentada que mostra exatamente isso. Olha, para quem está com as aulas de histologia em dia, aqui eu tenho a epiderme, nas suas 5 camadas. Olha só esse tecido granuloso subindo, a ação turnover aqui. Olha só que coisa linda, né? Eu sou apaixonado por isso aqui. E aqui eu tenho a junção dermoepidérmica. Aqui eu tenho a derme papilar e a derme reticular, certo? E perceba, essa tintura preta foi aplicada no local para mostrar a permeabilidade de um ativo líquido em uma base líquida. E aqui eu tenho o ativo. Foi embora, pessoal. Ele não vai. O ativo, ele vai até as camadas mais profundas, principalmente se ele tiver boa base, se ele tiver a base líquida, certo? Então aqui eu tenho uma alta permeação independente do milímetro da agulha, mas eu utilizo os milímetros menores porque eu quero associar outras coisas na mesma semana. Vou falar um pouquinho disso para vocês na nossa estratégia de tratamento já, ok? Então aqui, ó, eu tenho a ideia da perfuração muito superficial, levando à profundidade o princípio ativo. Então posso ficar tranquilo que ele vai chegar até a célula-alvo, mesmo que essa célula-alvo seja o tecido adiposo. E lembra que eu falei para vocês que o tecido adiposo ele precisa receber ação química. Sua mão não faz isso, mas o princípio ativo faz. O princípio ativo é capaz de penetrar na membrana da célula, é capaz de realizar as alterações químicas para que haja quebra de ligações químicas entre glicerol e ácidos graxos, é capaz de promover várias outras ações que eu vou falar agora há pouco. E aí, eu tenho 5 mecanismos do drug delivery. Esses 5 mecanismos do drug delivery, o estímulo adipositário, por exemplo. Ah, tá. Quando eu falo de drug delivery, sempre eu vou estar falando de princípios ativos, tá? Eu tenho 2 formatos de trabalho com o microagulhamento. Um deles é a indução percutânea de colágeno, que é feita pelo próprio roller. Mesmo que eu não tenha algum ativo, eu tenho um processo inflamatório e regeneração tecidual em algum nível, não no melhor, claro, com os princípios ativos é sempre melhor, mas eu tenho alguma ação. E já no drug delivery, não. Eu tenho a ação do ativo. O meu roller
meu microagulhamento vai ser só um caminho, vai ser um meio para que eu possa permear o ativo específico para a função que eu quero, ok? E aí, nessa ideia aqui, eu tenho 5 mecanismos relacionados ao drug delivery que automaticamente estão relacionados a princípios ativos. Por exemplo, o estímulo adipocitário, por meio da desintoxicação celular. Como ativo, por exemplo, o Actiporine 8G. Esse Actiporine 8G, ele vai trabalhar na ideia da expulsão do peridróxido de hidrogênio de dentro dos adipócitos. E quando ele faz isso, a gente tem um costume sempre de falar de detox corporal, né? Detox, argila, manta, tá. Os detox, agora está no pé também. E tal, os detox. Mas a gente esquece, às vezes, dos detox em níveis celulares. As células precisam de detox também. Elas também produzem substâncias que precisam ser expulsas, canalizadas para o meio externo. E aqui o Actiporine 8G faz isso. Canaliza o peridróxido de hidrogênio de dentro dos adipócitos, tornando esses adipócitos mais ativos. Adipócitos mais ativos, mais lipólise, mais atividade metabólica nesse tecido. Que é um tecido que é meio preguiçoso, né? E a gente começa a ativá-lo. O aumento do gasto calórico por meio de termogênese. Uma substância do grupo dos alcaloides, por exemplo, cafeína, do grupo das xantinas, que é um ativo que vai atuar diretamente no sistema nervoso simpático, função adrenérgica que ela tem, ativando a ideia de termogênese, que é relacionada ao gasto calórico. Termogênese, produção de calor. Para produzir calor, precisa de ATP. Lembra do ATP? Mitocôndria. Beta-oxidação. Aumento do gasto calórico por meio do carreamento. 2 formas de aumento do gasto calórico, por meio da termogênese e por meio do carreamento. L-carnitina. Está aí um bom exemplo. Os ácidos graxos estão soltos, certo? Rodando por aí, pela corrente sanguínea. Eles precisam adentrar na mitocôndria, para que eles cheguem até a matriz mitocondrial, para que haja o processo de beta-oxidação. E a L-carnitina faz isso. A L-carnitina tem uma lipofacilidade maior, juntamente à membrana da mitocôndria. E faz isso, ó. Sabe aquele teu amigo importante que te leva para as festas VIP? Nós vamos aqui no camarote. Te leva. E aí ajuda no carreamento. E aí, quando esse ácido graxo está dentro da mitocôndria, beta-oxidação e eliminação. Na verdade, nada se elimina, nada se perde, tudo se transforma no nosso organismo. Essa ideia de eliminar a gordura, não. É transformação. Transformação. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Então, aqui, o bloqueio da reestocagem agora. O bloqueio de reestocagem por meio do aumento da MPC. Agora sim, a adenosina monofosfática cíclica. Por meio do bloqueio de fosfodiesterase. Cafeína, novamente. A cafeína ela tem 3 ações específicas no nosso organismo, como, por exemplo, a lipólise, por meio do aumento da lipase hormônio sensível. O bloqueio da reestocagem por meio do bloqueio da fosfodiesterase. Quando você desbloqueia o que produz a degradação da MPC, quanto mais a MPC, mais lipólise. E se você diminui os níveis de MPC, eu tenho pouca lipólise e mais reestocagem. E além disso, a cafeína é termogênica, como eu já falei. Então a cafeína é vida, tá? Ainda é muito bem-vinda, só que tem coisa melhor já. Dá para associar. Bloqueio do efeito sanfona. Nossa, esse aqui para mim é sensacional. Por que, profissionais? Já não basta só lipólise, já não basta só mais bloqueio de reestocagem, já não basta mais aumento da termogênese, agora eu também tenho que pensar no efeito sanfona. E aí, quando eu penso em efeito sanfona, eu penso num ativo chamado lipoxin, que é derivado de um fator de crescimento. Pessoal, esse lipoxin é sensacional. Ele tem pelo menos 12 mecanismos de redução e supressão da gordura localizada. Eu vou falar um só para vocês. No curso eu vou falar todos, tá? Eu vou falar de um deles, que é o seguinte, a reversão do tecido adiposo. Como é isso? Esse lipoxin ele tem a capacidade, por meio do bloqueio e da interceptação de fatores de transcrição, ele faz com que haja uma transformação de um futuro depósito de gordura num produtor de colágeno. Como assim? Ele vai atuar nas células-tronco pré-adiposas. Eu tenho células-tronco com finalidades a serem especializadas em tais coisas. Então, pré-fibroblasto, pré-adipócito. E nesse
pré-adipócito. O lipoxin vai ter a capacidade de atuar, fazendo com que esse pré-adipócito se transforme em um tecido mesenquimatoso de caráter fibroblástico, ou seja, como eu disse, transformando futuros depósitos de gordura em produtores de colágeno. Então, eu posso oferecer um tratamento que é de redução de gordura, emagrecimento e firmeza no tecido. Isso é incrível. Está vendo que é muito além da lipólise? A gente pode, pessoal, é só pesquisar, estudar e estar antenado com todas as novidades do mercado. Legal. E quando eu associo isso, o meu drug delivery, a uma estimulação, por exemplo, com a luz vermelha, que vai dar mais energia ainda para a mitocôndria, que vai dar energia para esses tecidos. Quando eu associo a luz azul, que vai oxigenar, nutrir, hidratar esse tecido, ou auxiliar nesses processos de oxigenação, nutrição, eu tenho mais resultados ainda. As associações são o nosso carro-chefe. E aí, por falar nisso, eu tenho um case de sucesso para mostrar para vocês, que é, humildemente falando, o tratamento que eu desenvolvi. O Skinny 2.0. Em 2014, eu desenvolvi o método Skinny, que é um tratamento de emagrecimento, sem aparelhos, baseado em um programa de redução de gordura e de emagrecimento, sem nenhum aparelho, somente manual, mas que eu encontrei algumas dificuldades. Ele é excelente quando a gente consegue envolver o cliente, mas nem sempre a gente consegue envolver o cliente, e nem todos desenvolveram essa capacidade de envolver o cliente ainda. Então, eu tive uma dificuldade na implementação. Tem resultados sensacionais com quem conseguiu absorver a filosofia, mas quem não conseguiu, caiu na ideia de que agora, eu quero redução imediata, eu quero a redução para ir no casamento, para ir numa festa, para entrar no vestido, é ou não é? Eu me peguei muito com a necessidade de uma ferramenta para esse público, e aí eu comecei a estudar para desenvolver um novo método. E aí, nesse caso, o Skinny 2.0, que eu nem gosto de chamar de método mais, porque ficou tudo piegas agora. E aí, pessoal, o Skinny 2.0, ele traz uma ideia que é a redução de medidas imediatamente. A gente já chegou a 23 centímetros em uma sessão, 2,3 kg em uma sessão. De verdade, comprovado, com testemunhas, na turma, assim, ó, no dia do curso. E aí, só que eu, obviamente, não queria ser mais um que traz um método ou um tratamento de redução de medidas imediatas, porque isso tem bastante. Eu conheço a minha concorrência, eu estudo também a concorrência. E aí, depois assiste o vídeo sobre concorrência, tá, pessoal? Que a gente fala concorrência. Nossa, concorrência não, somos todos amiguinhos, irmãos. Não, concorrência real, tá? Isso é bom também. Assiste o vídeo de concorrência live, mais de 25 mil views lá já. E aí, voltando à ideia aqui, então. E aí eu comecei a pensar nisso. Eu preciso de uma ferramenta que reduz imediatamente, mas eu preciso de uma complementação a isso. Então, eu consegui desenvolver uma ferramenta que você, utilizando isoladamente, você consegue vender por sessão. E o método Skinny só era 2 meses, tinha que vender o programa completo. Essa você consegue vender por sessão e realizar resultados imediatos. E consegue, se você utilizar a combinação dos 2 protocolos desse programa, você consegue também o emagrecimento. E eu tenho provas disso também em 1 mês, 8 quilos. Então, pessoal, por que eu consigo um emagrecimento? Porque eu estou trabalhando a reversão do tecido adiposo. Existe dentro do Skinny 2.0 o Skinny Detox e o Skinny Reverse. O Skinny Detox, resultado imediato. Skinny Reverse em 8 sessões, ciclos de 8 sessões, resultados visíveis, tá? Aqui, vocês observem, tá? Aqui cortou um pouquinho o bíceps lá ali na primeira foto. Mas, o pânceps, né? E aqui mas dá para perceber, ó, nas costas. Pessoal, barriga, igual eu estou fazendo aqui, eu encolho, certo? Se eu soltar aqui, vai voar o botão, pode agredir alguém. Mas barriga eu encolho, mas costas, ou você reduz ou não reduz. Dá uma olhada nessas costas. Dá uma olhada nessa dobra cutânea aqui, na evolução dela na 4ª sessão e da evolução dela na 8ª sessão. Sabe por quê? Porque a gente não atua só na lipólise, no bloqueio de restocagem, no gasto calórico. Eu atuo também
na reversão do tecido adiposo. Ou seja, eu não dou chances para que essa gordura volte para esse local, porque eu estou, de alguma forma, atuando na redução dos volumes de locais de acúmulo, ou seja, reduzindo a possibilidade de acúmulo. O nosso organismo, ele só precisa de uma coisa para fazer com que haja produção celular em nível adipocitário, que é o quê? Encheu uma célula adiposa, a partir do momento que aquela membrana se estica e não consegue se esticar mais, ela começa a liberar mensageiros para dizer para o organismo, ó, preciso de mais depósito. E aí esses mensageiros que a gente depois vai aprender a bloquear, eles vão lá e falam, ó, tecido mesenquimatoso de caráter lipoblástico, vamos virar adipócito. Aí, mais adipócito, mais locais de acúmulo, mais engordamento. E aqui eu bloqueio isso de uma vez por todas. Resultado de sessões de detox, do skinny detox somente. Olha esse glúteo. Está observando a flacidez? A foto fica um pouco ruim no telão, mas a flacidez reduzida. Por quê? Ao invés de depósito de gordura, produtores de colágeno. Costas. Essa moça aqui, olha o perfil do teu cliente, que você vai poder atender. Essa cliente, academia, rigorosa na dieta, mas não conseguia perder essa gordurinha chata. Essa debaixo do sutiã, essa aqui do flanco, essa gordura do culote, não conseguia melhorar o aspecto da pele, mesmo sendo o piolho de academia. Está aqui. Olha isso. Olha a resposta do organismo dessa moça ao tratamento. Modelagem. Isso é modelagem. Tem mais. Olha essas costas. Isso aqui já é profissional do Rio de Janeiro, habilitada, com excelentes resultados. Olha essas costas profissionais. Olha essas dobras. Mais uma vez, resultados rápidos. Profissional de Loanda, no Paraná. Olha isso aqui, 3 quilos. Profissional da Colômbia. Resultados internacionais. Tá certo, pessoal? Então, agora, vou deixar com vocês aqui os meus contatos, tá? Me siga lá no Instagram. A gente precisa chegar a 300 mil já esse ano ainda. Page, a nossa fanpage lá do Instituto Rico Porto. O Facebook eu não consigo aceitar ninguém, mas você pode seguir para ficar por dentro das novidades. Snapchat, Rico Porto. WhatsApp aqui do Instituto, quando quiser tirar qualquer dúvida, perguntar qualquer coisa, a Camila estará à disposição de vocês. E o telefone também de lá, para que vocês possam entrar em contato. E no mais, muito obrigado. Gente, uma salva de palmas grande para esse grande professor.